Espero e torço que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento do Education for Dentist. Estamos iniciando mais um ano. Está no momento do desapego. Desapego a quê? O que é que isso tem a ver com o assunto de hoje? Aguarde um pouquinho aí que vocês vão ver. Bem, provavelmente você deve conhecer algum colega, algum aluno, algum dentista que tem há muito tempo suas pontas diamantadas sem serem renovadas. Pense direitinho se você não lembra de alguém assim. E isso significa o quê? Qual o assunto que isso está relacionado? Com proteção pulpar, com proteção do complexo dentina-pulpa. E hoje o assunto é o chamado basicão. É simples, mas não deixa de ser importante. Como diz o Renato Russo, que o mais simples seja visto como o mais importante. E é isso aí. Quando a gente fala de proteção pulpar, ou seja, quando nós falamos de proteção do complexo formado pela polpa e pela dentina e relacionamos com as pontas diamantadas e as brocas, nós estamos falando de algo chamado o quê? Pressão de corte. Que é o primeiro aspecto técnico, porque nós vamos ter os aspectos técnicos e os aspectos clínicos. Mas vamos falar hoje dos aspectos técnicos. Então, pressão de corte. Se eu tenho um instrumento rotatório, tipo uma ponta diamantada, com seus grânulos abrasivos que já foram perdidos da superfície, ou seja, eles soltaram daquela superfície, provavelmente eu terei que colocar uma pressão de corte maior para conseguir o mesmo efeito de preparo cavitário. E às vezes nem consigo esse efeito, mas eu gero um problema que é o calor friccional, que é o que nós não queremos que aconteça. Mas o calor friccional ele sempre vai acontecer num instrumento girando em alta rotação. Por isso que nós temos o quê? Que usar o spray a água. É essencial em todos os preparos cavitários. Nós já sabemos disso desde a década de 60, da década de 70, com as pesquisas de Brandstrom e seu grupo, pesquisadores que deram um aspecto importante, uma contribuição importante para a odontologia nessa área. E nós não devemos esquecer disso. E aí vem mais o quê? Vem um outro aspecto importante, que é o quê? A desidratação da dentina. Como assim desidratação da dentina? Significa que em um preparo cavitário extremamente profundo, ou como a gente chama, bastante profundo, quase numa exposição pulpar, imagine se nós, basicamente, secarmos com ar acentuadamente. Significa o quê? Nós estamos correndo o risco de provocar um deslocamento do núcleo do odontoblasto, que é para estar na periferia do tecido conjuntivo pulpar, para dentro do túbulo dentinário. Quando isso acontece, ele está inviável, ou seja, ele morreu. Isso significa dizer que quanto mais essas células indiferenciadas tiverem que se diferenciar em odontoblasto similis ou odontoblasto-like, como nós podemos chamar, menos tecido celular, ou menos célula vai existir nesse tecido para que haja a reação às agressões que no futuro ele possa sofrer. Isso é um aspecto extremamente negativo. E aí, com isso, o que eu quero mencionar? Eu quero mencionar que a gente deve ter cuidado no momento de secar, não usar o ar de forma acentuada. Se estivermos na cavidade profunda, muitas vezes é melhor até usar uma bolinha de algodão e muitas vezes uma bolinha de algodão estéril. Resumidamente, o que precisamos fazer? Pontas diamantadas novas para evitar a pressão na hora de utilizar ou na hora de fazer o preparo cavitário. Nós temos que usar um spray a água de forma constante e abundante para evitar o calor friccional, porque isso gera danos ao complexo dentina-pulpar, especialmente se o paciente estiver anestesiado e não puder relatar que está sentindo alguma sensibilidade dolorosa por esse fato que está ocorrendo. Evitar o uso excessivo do ar da seringa tríplice, especialmente em cavidades bastante profundas, pois isso pode gerar o deslocamento dos núcleos dos odontoblastos para o interior do túbulo dentinário, tornando-os inviáveis ou fazendo com que eles morram, melhor dizendo, ou trocando em miúdos. Isso são três coisas simples, mas que fazem a diferença. Por isso, saúde, paz, vida longa. Se gostou, dê um like. Se gostou, se inscreva. Se gostou, curtam. Depende
do canal que vocês estão assistindo. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente no Facebook e acompanhe a gente no YouTube. Saúde, paz e vida longa a todos. Um grande abraço. Aqui é Alexandre Nascimento, do Education for Dentist.